Oferecimento Volvo. O carro que protege a sua família, agora ajuda a proteger o futuro dela. Vini, em meio aos protestos de ontem, o governo discutiu também a possibilidade de uma troca no comando do Ministério da Saúde, né? Fala pra gente quem está sendo cotado para a vaga e o que disse o atual líder da pasta, Eduardo Pazuello. Pois é, haja o que hajar, hein, Paulo Matias? Mas antes vamos falar aí do ainda ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que teve seu nome ontem especulado aí por uma possível saída. A informação foi do jornal O Globo, de que o Pazuello teria ali apresentado uma carta de demissão, alegando inclusive problemas de saúde, algumas sequelas da Covid-19. Mas enfim, à tarde, a assessoria do ministro Pazuello negou essa informação, falou que ele está super bem de saúde e que segue em frente à pasta do Ministério, enquanto, enquanto o presidente Bolsonaro não se manifestar com relação a essa demissão dele, segue empenhado também nessa luta, nesse combate ao coronavírus. Mas o fato é, Paulo, que o Palácio do Planalto também confirmou que o presidente Jair Bolsonaro esteve reunido ontem com a Ludmila Ajar, cardiologista do INCOR e da rede de hospitais Vila Nova Star. Ela que é médica do governador Ronaldo Caiado, já atendeu autoridades também como ministro do STF Gilmar Mendes, Arthur Lira, Rodrigo Maia, e até por isso, Paulo, há um grande empenho de muitos parlamentares ali do Congresso para que o nome dela fosse aprovado junto com o presidente Jair Bolsonaro, principalmente o Arthur Lira, né, presidente da Câmara dos Deputados, tem apoiado bastante o nome da Ludmila. Porém, Paulo Matias, os posicionamentos da Ludmila vão aí na contramão de posturas defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro. Por exemplo, ela condena a recomendação da hidroxicloroquina contra a Covid-19. Diz que a cloroquina não tem eficácia contra a doença. Ela é favorável a políticas de distanciamento e de isolamento. Já disse que a pandemia se trata com ciência e não com ideologia. Inclusive, em uma entrevista aqui na Jovem Pan, a Ludmila criticou os negacionistas e quem promove aglomeração. Vamos ver esse trechinho. É um misto de ignorância com crueldade. Eu não vejo de outra maneira. Não é possível. As pessoas já estão cansadas de ver que a doença é real, que a doença mata, que não é uma gripe simples, que é uma doença que vem gerando um sofrimento sobre-humano para toda a população mundial. E agora o Brasil está num foco e nós temos que tentar minimizar isso. Pois é, Paulo. E outras coisas que pesam também contra o nome da Ludmila é que ela já foi homenageada, inclusive, por petistas, né, por esse bom fluxo que ela tem ali no Congresso, essa boa movimentação, né, com vários partidos. Então ela tem essa aproximação com petistas também. Inclusive já participou de uma live com a ex-presidente Dilma, falando também sobre a pandemia. E depois dessa reunião com o presidente Jair Bolsonaro, o próprio presidente começou a receber pelo WhatsApp dele alguns áudios que estariam ali atribuídos à Ludmila com críticas à condução dele frente à pandemia. E aí muita gente acha também que a Ludmila seria ali um novo Nelson Teich, né? Que foi um quadro técnico que foi colocado com posições diferentes do presidente Jair Bolsonaro e que acabou durando muito pouco. Então agora se discute se a gente poderia ter um novo Mandetta, que é o quê? Colocar alguém ali, talvez um médico também, mas que seja político. Um político, né? E que talvez também agradaria ali o Congresso. O nome da Ludmila está praticamente descartado, Paulo. Vamos trazer mais informações com o nosso Zé Maria Trindade aqui para a nossa audiência. Zé, está descartado mesmo o nome da Ludmila? Tudo indica que sim. Ela não vai assumir o Ministério da Saúde. Houve ali uma incompatibilidade muito grande entre o que pensa o presidente e o governo em geral. A gente acha que é só a cabeça do presidente Bolsonaro. Não é. Além do presidente, é um grupo. Olha, Paulo, havia sim a proposta de uma mudança, não só do nome do ministro da Saúde, mas também do, vamos dizer assim, do pensamento do governo sobre o combate ao novo coronavírus. Existe um combate ao novo coronavírus, o presidente, o governo não está omisso, o que há é uma divergência de como fazê-lo, né? E nesse final de semana, o presidente recebeu muitas indicações ali dos líderes do Centrão e dos políticos, dizendo que havia dificuldades, inclusive, para apoiar o governo neste quesito saúde pública, nesse quesito
combate ao novo coronavírus. Então, se teve a ideia de estudar uma troca, não de nomes, repito, mas dar um cavalo de pau no entendimento do governo federal sobre o novo coronavírus. Daí essa ideia de ouvir outros setores. Antes de discutir com os políticos, o presidente foi a um encontro, ele nem recebeu, ele foi a um encontro de aliados militares. Todos os ministros militares participaram da rodada de conversa e chegaram à conclusão seguinte: se fosse para mudar o ministro da Saúde e não mudar a ideia geral do governo de como combater a pandemia, ou seja, não entrar no lockdown, não entrar no isolamento, evitar remédios, não adiantava trocar o nome do ministro. A ideia era trocar tudo ou não trocar nada. E o Centrão insiste que quer retomar este canhão político que é o Ministério da Saúde. Pazuello não está usando politicamente o Ministério como querem os deputados e senadores. Esse ministério tem capilaridade, está em todos os municípios do país, leva notícia boa, que é remédios, ajuda, e trata de um bem muito caro à humanidade, que é exatamente a saúde. Agora, daí Zé, a origem de votos. Então, esse que foi o impasse. O presidente decidiu que não entra nessa de isolamento e dar um cavalo de pau na política de saúde do Brasil, não. Agora, deixa eu te perguntar, tem algum outro nome, Zé, rolando por aí? Se fosse opção de nome, tem outro cardiologista que os deputados e senadores estão apoiando e tal, na tentativa de fazer um acordo, mas, na verdade, o que os políticos estão é com a síndrome da abstenção, ou seja, abstinência, desculpa, é a síndrome da abstinência, ou seja, sentindo falta de poderes ali no Ministério da Saúde. É isso que eles querem. Mas o governo não quer abrir o Ministério da Saúde e seus cofres para a política. Esse é ali que é o impasse na nomeação de um novo ministro. Muito bem. Adrilles Jorge, quarto ministro. É tetra. Calma, ele ainda não caiu ainda não. Quase, né? Já é tri. Olha, a gente está discutindo até agora, não notícia, né? A não substituição de Pazuello, que não estava doente, pela não colocação da médica Ludmilla. Eu acho que é o seguinte, primeiro, a gente percebe por isso tudo que o Centrão manda no Brasil, continua a mandar, ele sai de cena e volta de cena e quer o canhão político e quer exatamente essa janela gigantesca política, ainda mais nesse momento de pandemia, que é o Ministério da Saúde, ou seja, a vida do Pazuello não vai ficar fácil. Eu acho que ele é um estrategista, ele é um ministro competente, hoje ele vai anunciar a compra das vacinas da Janssen, da Pfizer, tem uma logística interessante, tem essa proposição de um tratamento preventivo, e eu acho que, eventualmente, alguém que venha se somar e suavizar e fazer uma conciliação entre medidas de distanciamento social, por exemplo, talvez até idosos usarem máscara dentro das suas respectivas casas quando estão em contato com outras famílias, uma coisa mais propositiva em relação, não a cloroquina, Joel Pinheiro da Fonseca, mas um tratamento profilático com corticoides, com azitromicina, com outros remédios que muitos, mas muitos médicos receitam, inclusive as estrelas da Jovem Pan. Então, isso tudo aglutinado poderia ser feito por um novo Ministério da Saúde, que poderia suavizar esse discurso truculento e agressivo e incisivo contra qualquer tipo de norma de distanciamento social, porque a gente já sabe que a gente precisa, ou seja, se conciliar esse aspecto político de uma conversação e o presidente, através de um novo ministro da Saúde, e o ministro Pazuello tem um problema de comunicação muito grave, conseguir lançar uma mensagem de unificação nacional com medida de distanciamento sem lockdown ineficaz, talvez, eventualmente, a gente saia, não dessa, mas abra uma janela para uma perspectiva de um futuro mais breve, mais próximo. Perfeito. Joel Pinheiro da Fonseca, o que você acha dessa opinião de Adrilles Jorge? Para a gente pegar um pouquinho mais de fogo neste programa. Bom, primeiro, quanto ao tratamento profilático, que sempre volta aqui, o tratamento precoce, a gente tem muita gente que está usando isso, muitas cidades usaram. Itajaí, em Santa Catarina, era uma cidade modelo de tentar usar o tratamento precoce, receitou muita ivermectina. Os casos estouraram do mesmo jeito, as pessoas estão internadas e morrendo do mesmo jeito. É comprovado que não tem efeito nenhum, por exemplo, ivermectina? Não é, pode ser até que tenha. Agora, não dá conta. Mesmo se tiver um efeito, não dá conta do drama, da emergência de saúde pública, que é as pessoas se infectando em massa. E qual que é o risco? As pessoas acreditando que tem nas mãos uma bala de prata, acreditando que com tratamento precoce vão ficar bem,
elas não tomam os devidos cuidados, elas se aglomeram e daí a gente tem todo o problema, todo o drama que a gente está vivendo agora. Mas sabe que, vendo essa situação do Pazuello, eu chego quase a sentir compaixão por ele, viu? Dá uma peninha do Pazuello. Ele assumiu o ministério de forma interina lá atrás, quando o Nelson Teich saiu. Qualquer técnico como o Nelson Teich, qualquer pessoa da área da saúde séria que honre minimamente o seu dever, não vai topar os desmandos do presidente. Então não precisa nem ter esperança de pegar uma Ludmila Ajar ou outras pessoas sérias. Isso não vai acontecer. O Pazuello assumiu, o Pazuello se mostrou dócil, se mostrou submisso aos desejos do Bolsonaro. A gente viu sob o Pazuello a piora sem precedentes da crise do coronavírus. A gente acompanha ainda sob ele agora um momento em que o mundo inteiro parece estar melhorando e o Brasil segue no pior momento, só piorando, uma situação muito grave. E ele deve sair logo antes da nossa vacinação começar a pegar tração, que eu acredito que vai ter algum efeito aí sobre o contágio. Então ele sai ainda sem nem ter conseguido, pelo menos, ver ali, enquanto ministro, uma melhora do quadro. Vai sair de uma forma muito lamentável, sim. Foi um péssimo ministro da Saúde, não tem a menor dúvida, os números mostram isso. Agora, o problema real, gente, não era o Pazuello. O problema real é a presidência da República. E essa não vai mudar. Joel, a mesma crítica que você faz ao tratamento precoce, que não dá conta, poder-se-ia fazer em relação ao lockdown. Também não dá conta. A gente teve 1 ano de trancamento no país, não deu conta, os números cresceram vertiginosamente até setembro, outubro do ano passado. As pessoas já estavam saindo de casa, não estavam aguentando mais, e os números caíram por a premissa de uma imunidade de rebanho. Você tem a premissa de uma nova cepa agora, muito mais infectante, muito mais transmissível, que eventualmente esse é exatamente o problema. Agora, o tratamento preventivo, o que ele pode fazer é reduzir o número de internação, porque a letalidade ainda continua baixa nos grupos que não são de risco. Então, o tratamento preventivo, que se fosse ajuizado e proposto de maneira mais incisiva e objetiva, não com autoprescrição, poderia reduzir exatamente a demanda e a pressão nos hospitais públicos. Okay. Isso sim, talvez fizesse algum tipo de diferença em caráter nacional. Perfeito. Médico Joel, médico Adriles falou, agora é a sua vez. É minha vez? Olha, Adriles, aqui é organizado. É o seguinte, a gente, Adriles, Oi. O isolamento funciona. Os números de todas não as funciona. capitais do Os mundo, países que mais isolaram têm os piores números. Do Brasil, não os funciona. números do Brasil mostram. Lockdown, as cidades chegam... Agora, o grau do isolamento, Adriles, daí você tem que dosar com relação à situação. Duas coisas você tem razão. Primeiro, um isolamento ultra radical antes de chegar a qualquer caso é um erro total. É o que fez a Argentina. É o que a gente está fazendo. Fecha, de fato, o vírus não se transmite lá dentro, porque está fechado, só que tem duração limitada, não dá para ficar para sempre. No momento vai abrir, quando abrir, o vírus vai chegar com tudo. Então, isso estamos de acordo, isso não funciona. Outra coisa, o fechamento, quanto mais estrito, ele tem um período de duração. Existe um certo capital social da população, uma capacidade da população, e que varia até culturalmente, a capacidade da população de aceitar sacrifícios em nome aí da saúde pública. Então, isso também é limitado. O isolamento social precisa ser dosado e precisa ser aplicado nos momentos em que ele realmente é necessário. Ok, sem fazer lockdown como estão fazendo em São Paulo. Ok. Não tem uma pessoa que estude o tema, não tem um médico, não tem um sanitarista, não tem um epidemiologista que esteja dizendo que não é necessário olhando a situação que a gente tem aqui. Deixa eu me despedir. Tem vários, eu te recomendo alguns. Deixa eu me despedir aqui do nosso Zé Maria Trindade. Zé, um abração para você. Você é o Mago Zé, né, Zé? Você tem alguma aposta de quem vai ser o novo ministro da Saúde? Se você pudesse, assim, dar uma olhada no seu microfone Jovem Pan, que é aquele que cristaliza, né, Paulinha Carvalho? Como se fosse... O futuro. Olha, as indicações que eu tenho é que o Pazuello vai ficar mais uns dias aí. Dias é ótimo. Esse Zé Maria é muito mais bom. um dia ele vai ficar mais um dia. Perfeito. No Diário Oficial de hoje não sai, né, Zé? Olha, Hoje não. O pano de fundo ainda eu queria acrescentar que é a CPI. O governo e os governistas estão tentando evitar a criação de uma CPI sobre o tratamento aí da Covid, e isso é muito importante, né? É verdade. E sobre o Ministério da Saúde, o Joel disse que está com dó. Uma vez me disse o ministro Pazuello, se eu sair daqui eu serei só general. Ele é general da ativa, só general. Só general. Zé Maria Trindade com a gente. Zé, obrigado, viu? Um abração para você, ótimo início de semana.